Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, em continuidade à aula que a gente deu na segunda-feira, em sala de aula, tá? E aqui fazendo já uma breve recapitulação, a gente está falando das decisões das empresas competitivas. Como, evidentemente, é um modelo muito simplificado, do funcionamento da economia, tá certo? Porque imaginar a economia totalmente competitiva não é verdade. Vocês vão, depois, quando se aprofundar nos estudos, vocês vão ver que a economia ela pode ter diversos tipos de mercado: mercado competitivo, o mercado oligopolizado, o monopólio. Então, a gente parte, no entanto, nesse momento, de uma hipótese básica. Evidentemente que a gente vai depois, ao longo do curso, vocês vão flexibilizar essa hipótese, mas vamos começar a imaginar que o mundo fosse um mundo competitivo, tá? Ou seja, competitivo no sentido econômico, quando você tem muitos produtores, muitos compradores, os agentes econômicos, eles não têm ingerência no preço de mercado. Então, por exemplo, o preço de um produto, ele é dado no mercado. Então, eu sendo um produtor daquele produto, eu sou tão pequeno em relação ao mercado que o preço, eu não tenho como interferir no preço desse produto, tá? E da mesma forma, quando eu compro também um insumo, eu não tenho como a minha compra fazer com que possa se alterar aquele preço de mercado, seja de matéria-prima, seja de mão de obra. Então, recapitulando o que a gente já discutiu na aula passada, a gente está vivendo aqui num mundo, vamos dizer assim, hipotético, tá? E vocês vão ver que a economia sempre utiliza dessa forma de pensar, de construir modelos, de construir hipóteses, porque de alguma forma isso ajuda a gente entender é, é, fenômenos mais complexos. Então a gente parte do mais simples, depois vai relaxando as hipóteses até termos assim um modelo ou situações que de alguma forma se aproxima da realidade. Então a gente discutiu já na aula passada esse slide que está aqui para vocês. A gente já apresentou. É, eu vou caminhar. Aqui nós estamos também já fazendo uma breve recapitulação. A gente tem uma função de produção, né, que é o Y, que ela é a quantidade produzida, ela depende do estoque do capital. E aqui, quando a gente fala estoque de capital, é a sua versão mais ampla, né? A gente está falando de máquinas, equipamentos, está falando de prédios, então todo aquele capital que é utilizado na produção. E nós estamos também falando de mão de obra, que é o número de trabalhadores que uma empresa vai usar. E uma outra suposição, pessoal, que está implícito aqui, é que essa mão de obra ela é homogênea, ou seja, ela é como se todos os trabalhadores tivessem o mesmo nível de qualificação. Então, nenhum trabalhador é mais produtivo do que outro, vamos dizer assim, tá? Então, é claro que são hipóteses, reforço, a gente está aqui, de alguma forma, abstraindo de uma realidade muito mais complexa, mas, eu repito, isso é uma forma da gente chegar num mundo mais complexo. Você tem que partir de uma situação bem mais simples. Então, essa é a nossa estratégia aqui, tá bom? Então, seguindo aqui, esse slide eu já passei.
esse outro slide, lembrando aqui mais uma vez que o objetivo da empresa é maximizar lucro. Então, maximizar lucro, eu tenho receita menos custos. Então, na nossa análise, se eu tenho dois insumos que podem variar, ou seja, eu posso contratar tanto mais máquinas, como eu posso contratar também mais trabalhadores. E a decisão é saber o seguinte: quando é que eu paro de contratar mais trabalhadores numa empresa? Quando é que eu paro de contratar mais máquinas? Eu arrendar mais máquinas, tá? Então, essa é a decisão que o capitalista vai tomar, baseado nesse exemplo em que a produção depende só do estoque de capital e depende da mão de obra, tá certo? E aqui a gente vai imaginar que eu tanto posso produzir esse produto com mais capital e menos mão de obra, ou mais mão de obra e menos capital. Ou seja, eu posso, de alguma forma, estar trabalhando com alocações diferenciadas entre capital e trabalho. Eu não preciso ter um determinado estoque de capital com um determinado nível de mão de obra. Não, eu posso combinar esses fatores de produção de forma diferenciada, tá? Então, isso também é uma outra hipótese, tá bom? Então, eu repito, isso eu já também comentei. A gente vai dizer que o preço do produto, né, que aqui você olhando o estoque de capital é o P vezes Y, P é o preço do produto, Y é o produto, o W é o custo da mão de obra, é o salário do trabalhador, tá? E R é o preço do aluguel do capital. Então, é como se a gente estivesse contratando o capital e está pagando juros pela utilização daquele capital. Então, a equação que a gente vai trabalhar é essa que está aqui, é maximizar o lucro, dependendo da receita e do custo, no caso aqui, o custo da mão de obra e o custo de capital. Então, eu tenho que saber quanto eu vou contratar de mão de obra, quanto eu vou contratar de capital. E o importante é que eu vá fazer isso de um de cada vez, tá? Para facilitar, inclusive, o nosso entendimento. E aqui também, a gente também já comentou na aula passada, eu estou fazendo apenas uma breve revisão, sobre a demanda dos fatores de produção, ou seja, eu vou contratar trabalhador para minha empresa, até que ponto? Eu vou contratar ou alugar mais capital, até que ponto? Então, eu preciso ter alguma regra que, de alguma forma, estabeleça essas formas de contratação, tá? Então, no primeiro caso, nós fizemos o exemplo do produto marginal da mão de obra, que chamei de PMGL. O que é o produto marginal da mão de obra? Se eu aumentar uma unidade a mais de mão de obra, que está aqui nessa equação aqui, tá? Essa unidade a mais de mão de obra, quanto ele produz a mais? Então, é como se eu tivesse, por exemplo, o livro, inclusive, dá um exemplo da padaria, né? A padaria, eu tenho o trabalhador ali, está dentro da padaria e tem as máquinas de fazer pão, bolo, etc. Então, se eu colocar um trabalhador a mais nessa minha padaria, nesse meu forno, quanto ele consegue produzir de pão a mais? Então, esse é o conceito de produtividade marginal do trabalho, tá? E aqui a gente também já comentou o conceito de produtividade marginal decrescente. Então, o que é que significa isso? Significa que, ah, como o estoque de capital está fixo, eu tenho por detrás da produtividade marginal decrescente a lei dos rendimentos marginais decrescente. O que significa isso? Significa que, dado o estoque de capital, se eu aumentar uma unidade a mais daquele fator, no caso eu estou me referindo à mão de obra, quanto produto aumenta mais? E a questão toda que
determina por que, que a produtividade marginal do trabalho é decrescente está baseado no seguinte fato: à medida que eu vou aumentando uma unidade a mais de trabalhador, ou seja, eu vou contratando um trabalhador a mais, como o estoque de capital está fixo, no caso, eu estou supondo, esse trabalhador a mais, ele produz, mas ele produz cada vez menos. Então, é como se eu contratasse um cara para trabalhar na padaria, ali no forno da padaria, e um trabalhador a mais, ele produz 10 pães. Se eu contratar mais outro, ele já não vai ter essa mesma produção, ele vai produzir só 8 pães a mais. Então, cada trabalhador a mais que eu coloco, na média, eles vão produzindo menos. Tá? Então, isso é que determina a produtividade marginal decrescente pela lei dos rendimentos marginais decrescentes. Tá? E isso está expresso nessa figura 3.3. A gente está no capítulo 3, pessoal, lembrando, tá? Reforçando. O nosso interesse na próxima semana é terminar o capítulo 3 e começar o capítulo 4, que é sobre o sistema financeiro, tá? Que é uma outra discussão da economia, é o lado, vamos dizer assim, monetário da economia. Por isso a gente pretende encerrar aqui esse capítulo 3, que ele trata do lado, vamos dizer assim, de bens e serviços da economia. Então, essa figura que está aqui na nossa apresentação, ela mostra isso também, pessoal. Eu falei em sala de aula, ela mostra que, à medida que eu aumento de uma unidade a mão de obra, o que essa a unidade a mais de mão de obra tá me dando é um produto a taxa decrescente. E percebe que essa função ela é côncava, então ela vai ter um ponto de máximo. Ou seja, se eu adicionar um padeiro a mais para fazer pão, pode ser que esse cara não produza mais nenhum pão na média. Tá? Então, significa aí que um cara adicional não agrega na produção total mais nada. Então, o que é que compensa eu estar agora adicionando mais trabalhadores, que eu vou pagar o salário dele e ele não vai me agregar mais nada na produção, tá? Então, a função de produção sendo côncava significa que ela tem uma função de máximo, certo? Então, a gente, lembrando que qual é a nossa pergunta? A nossa pergunta em que situação eu paro de contratar os fatores de produção? No caso aqui, estou dando o exemplo da mão de obra. E aí eu estou incluindo já para vocês, novidade, alguns conceitos novos, importante vocês anotarem o que é produtividade marginal decrescente, me deu um exemplo, o que significa a lei dos rendimentos marginal decrescente, você já vai anotando, isso tudo aqui, pessoal, já depois, uma lista de exercícios, inclusive no final do capítulo 3 desse livro, está cheio de exercícios, suponho que você já busque lá, já para resolver os exercícios, então é uma forma de você já ir memorizando esses conceitos, tá? É, e aqui a gente fala que a, nós estamos falando já do quanto você gera, você produzir uma unidade a mais. Aliás, você contratar uma unidade a mais de mão de obra, evidentemente você vai ter que pagar mais essa mão de obra. Então, aqui a gente já vai pensar numa regra que vai fazer com que eu pare de contratar. Então, veja bem que é o que esse slide está nos dizendo, tá? À medida que eu contrato um trabalhador a mais, eu pago um salário a mais para ele, tá? Que é o W. E o que é que esse trabalhador está me oferecendo? Ele está me produzindo uma quantidade a mais de produto, que é a produtividade marginal do trabalho. E quanto é que esse produto vale? Vale o preço do produto. Então, vamos partir do seguinte exemplo para ficar claro para vocês. Suponha que eu contrate um trabalhador a mais e pague R$ 10 de salário, tá?
Isso aqui, imagine por dia, eu pague R$ 10 de salário por dia, né, a contratação desse trabalhador. E se cada pão que eu fabrico custe R$ 1, e se esse trabalhador a mais está me produzindo 15 pães, então o que é que acontece? Eu vou pagar ele R$ 10 e ele vai me produzir 15 pães. Cada pão custando R$ 1, significa que a minha receita, ela custa, minha receita total proveniente à contratação desse trabalhador custa R$ 15. Então, quando eu contrato um trabalhador a mais para a minha padaria, eu pago R$ 10 por dia a mais para ele, mas ele me fabrica 15 pães e eu vendo esse pão a R$ 1, que dá R$ 15. Então, eu tive um lucro de R$ 5. Ora, então, vale a pena eu contratar mais outro trabalhador, tá? Supondo aqui, pessoal, aqui tem várias suposições. Suponho que eu estou vendendo o pão a R$ 1 sem nenhum problema. Suponho que eu não tenho outros custos. É só para facilitar esse nosso raciocínio. Então, suponha que eu contratei esse trabalhador, eu paguei ele R$ 10, ele me produziu 15 pães, eu vendi os pães a R$ 1, ganhei R$ 15. Então, ganhei R$ 5 de lucro. Então, vale a pena eu contratar mais um trabalhador. Então, eu contrato mais um trabalhador que produz, e que eu vou ter que pagar R$ 10 para ele, e esse trabalhador a mais, agora ele não vai mais produzir 15 pães. Suponha que agora ele produz só apenas 13 pães, tá? E eu vendo os 13 pães, ganho R$ 1 em cada pão, minha receita total é R$ 13, mas eu paguei a ele 10, mas eu ganhei 3. Então, eu faço isso novamente, contrato outro trabalhador, pago R$ 10 agora e ele só produz 11 pães. A R$ 1 me dá R$ 11. Então, eu paguei ele R$ 10 e ele me gerou de receita, né? Me gerou R$ 11. Então, eu ganhei ainda R$ 1. Mas se eu contratar mais outro trabalhador, vou pagar R$ 10. Agora, esse adicional, ele não vai produzir 11 pães, ele produz só 10 pães. Ora, eu estou pagando R$ 10 a ele, ele me produziu 10 pães, eu vendo cada pão a R$ 1, ganhei R$ 10. Eu estou pagando R$ 10 a ele e ganhei R$ 10 do outro lado. Então, eu não tive mais lucro. Então, meu lucro adicional foi zero. Ou seja, a derivada da função lucro aí, ela é igual a zero, significa que eu cheguei no meu máximo da função lucro. Se eu contratasse mais um trabalhador, e aí pela lei dos rendimentos marginais decrescente, o trabalhador ia produzir só agora 8 pães. Então, eu vou pagar R$ 10 a ele, ele vai produzir só 8 pães, eu vou vender os pães por R$ 1, tá? Eu vou vender os pães por R$ 1, vai dar R$ 8. Eu paguei 10 e vendo 8, eu estou perdendo R$ 2. Então, não compensa eu contratar esse trabalhador a mais. Moral dessa história aí toda é que eu vou parar nos 10. O que é que significa os 10? 10 significa que, se eu estou supondo que o salário é 10, e do lado da receita é preço vezes produtividade marginal do trabalho, ou seja, produtividade marginal do trabalho é quanto ele produz a mais. No caso, eu estou dando a suposição que ele produz a mais 10. E o preço é 1, então 10 do lado de cá da receita, 10 do lado de cá é o custo. Ou seja, preço, está bem aqui, vezes produtividade marginal é o total da minha receita. Isso sendo igual ao W, é porque eu cheguei na situação do lucro máximo. Então, você percebe que a variação do lucro é a variação da receita, é a variação do custo.
E é isso que eu estou falando, ó, é o preço multiplicado pela produtividade marginal vezes o W. No nosso exemplo, o W era 10. Quer dizer, o W era 10, a produtividade marginal era 10 no máximo e o preço era 1. Então, 10 menos 10, zero. Ou seja, a minha variação quando a minha variação do lucro for zero, ou seja, quando eu não tiver mais variação de lucro, diante da contratação de um trabalhador a mais, é momento de parar de contratar e parar também de produzir a mais. Então, esse exemplo, pessoal, muito simples, me gera a seguinte questão: o preço vezes a produtividade marginal menos o W igual a zero, né? Porque o lucro é zero. Então, quando chegar nesse ponto, é porque eu estou no ótimo. Ora, se eu passo o W para depois da igualdade e divido por P, vai ficar essa expressão aqui embaixo. A produtividade marginal é igual ao salário real. Ou seja, a gente ouve tanto falar, né, nisso, na economia, vocês vão ver no jornal, qual é a regra de remuneração do trabalhador? É quando a produtividade marginal dele foi igual ao salário real que ele recebe. O que é o salário real? É o salário nominal dividido pelos preços, o índice de preço. Tá? Porque, por exemplo, se eu tiver um salário nominal de R$ 2.000, mas a inflação de um mês para o outro foi 100%, então significa que naquele primeiro ano, R$ 2.000 comprava uma determinada quantidade de mercadorias, por exemplo, comprava 10 maçãs. E agora, como as maçãs subiram de 100% de preço, eu só posso agora comprar com o mesmo dinheiro, só posso comprar 5 maçãs. Então, o meu poder aquisitivo, dado em salário real, ele diminui. Então, o que interessa, pessoal, na economia, para você avaliar a produtividade, é você relacionar a produtividade, no caso da mão de obra, ao salário real. Então, é essa regra é o que conta para a economia, tá? Então, isso, de uma forma interessante, vai gerar a um outro resultado. Qual é o outro resultado? Ora, se eu estou dizendo que à medida que eu vou aumentando a minha contratação de trabalhadores, cada trabalhador a mais vai produzindo relativamente menos, então significa que a produtividade marginal vai diminuindo. Se a produtividade marginal vai diminuindo, então o salário real, nessa lógica, ele precisa ir diminuindo para manter a igualdade entre produtividade de trabalho e salário real, tá? Então, isso, na verdade, pessoal, é uma regrazinha que a gente já começa a se acostumar que eu preciso ser remunerado de acordo com a produtividade marginal do trabalho, tá certo? A gente vai avançar ainda nesse ponto. Eu passo aqui para eu passo aqui já para esse aqui é o exemplo, né, que eu dei dos pães e tal. Vocês podem ver no livro. Já fiz esse exemplo aqui para vocês. Mas o que interessa aqui é essa figura, pessoal, 3.4, tá? É uma figura muito interessante porque ela diz o seguinte: a, de um eixo horizontal eu tenho a unidade de mão de obra em L, certo? E no eixo vertical eu tenho as quantidades produzidas. E essa é a curva da produtividade marginal do trabalho, tá? Então, o que acontece? A gente sabe que a produtividade marginal do trabalho ela é decrescente por conta da lei dos rendimentos marginais decrescente, ou seja, cada vez que eu adiciono um trabalhador numa empresa, dado a quantidade do estoque de capital, tá? É importante dizer que o estoque de capital está fixo. Então, estou colocando mais trabalhadores para a mesma quantidade de capital. Então, quando isso acontece, a produtividade marginal começa a decair.
Ora, se a regra de otimização do lucro no sistema capitalista é salário real igual à produtividade marginal, e se essa produtividade marginal vai caindo ao longo do tempo, significa que o salário real também ele precisa cair para acompanhar a queda da produtividade, tá? Ah, Flávio, mas se aumentar o estoque de capital, se aumentar o estoque capital, a coisa muda de aspecto, tá? Porque eu não necessariamente vou necessitar queda na produtividade marginal. A gente vai ver isso mais na frente, já estou deixando aqui para vocês para você ficar esperto, mas é isso mesmo. Mais na frente a gente vai discutir que se eu contrato mais trabalhadores, mas também o aumento do estoque capital, eu não estou alterando a relação capital-trabalho. Então, não necessariamente a produtividade marginal do trabalho vai cair, pelo contrário, ela pode até subir. Ou seja, subir significa que se a regra de otimização é salário real igual à produtividade marginal, e se a produtividade marginal estiver crescendo, o salário real vai crescer também, tá? Mas isso é mais na frente, é ali, a gente vai depois aprofundar essa questão, mas eu entrei nesse tema agora, pessoal, já para vocês ficarem atentos, né, dessas questões. Então, a regra de contratação, repetindo, é quando a variação do lucro é zero e é quando isso significa que a minha receita marginal ou o preço vezes a produtividade marginal é igual ao custo marginal, que no caso aqui o custo marginal é só o salário, tá? Então, nessa igualdade, eu tenho uma regra que salário real é igual à produtividade. Bom, a gente pode, pessoal, fazer o mesmo raciocínio, tá? Levando em conta não mais a produtividade marginal do trabalho. A gente agora pode discutir a produtividade marginal do capital. Então, eu tenho uma quantidade de trabalhadores fixos e agora eu quero contratar mais máquinas. Agora eu inverso. Agora eu quero eu tenho uma padaria, eu faço pão e tal, e a quantidade de trabalhadores está dada dentro dessa padaria, agora eu estou contratando mais forno para fazer pão. Então, eu estou adicionando mais unidade de capital. Então, o raciocínio, pessoal, é exatamente o mesmo, né? A produtividade marginal do capital é quando eu adiciono uma unidade de capital, mantendo a quantidade de trabalho constante. Então, assim, quanto eu aumento a minha produção quando eu adiciono uma unidade de capital? Essa é a regra da produtividade marginal do capital. E aí você pode perguntar: é, eu vou contratar um capital, tá? Eu vou arrendar um capital. Então, ao arrendar o capital, significa que eu vou ter que pagar de alguma forma juros, talvez, sobre aquele capital, eu vou pagar um arrendamento daquele capital, ou alguma coisa, ou aluguel. Isso depende que tipo de capital que eu estou utilizando. Então, a mesma regra, tá? Que a gente utiliza para a mão de obra, no caso, a regra da mão de obra é o salário. E agora, no caso do capital, eu estou falando agora do R, tá? Que é o preço do aluguel do capital. Então, veja que a produtividade marginal do capital no trabalhador era W sobre P, que era o salário real. Agora é R sobre P, sendo R o quê? O preço do aluguel da máquina, tá? Ou do aluguel da máquina, ou de uma contratação a mais de um prédio, seja o que for, é o rendimento desse capital que eu estou adicionando na minha empresa, tá? Então, a regra de otimização eu vou contratar mais trabalhadores quando a receita marginal proveniente do capital a mais foi igual ao custo desse capital. E aí eu paro de adquirir capital, tá certo?
Então, na verdade, pessoal, essa regra de igualar produtividade marginal do trabalho ao salário real ou produtividade marginal do capital ao aluguel real do capital, na verdade, eu tô construindo uma regra, tá, de contratação dos insumos de produção. Então, repito, quando é que eu paro de contratar trabalhador? Quando o meu lucro adicional é zero, ou seja, quando o que esse cidadão me traz a mais em termos de valor é igual ao que eu pago no custo da contratação de uma unidade do trabalhador. Mesmo raciocínio serve para o outro caso, tá? Então, aqui, ó, pessoal, é assim, ó, em suma, tá? Estou lendo aqui para vocês, em suma, a empresa competitiva que visa a maximização de seus lucros segue uma regra simples em relação à quantidade de mão de obra a ser contratada e a quantidade de capital a ser arrendada, tá? A empresa demanda cada fator de produção até que o produto marginal desse fator se iguale ao seu respectivo preço real, certo? Então, é fundamental. Flávio, a gente está num mundo hipotético, né? A gente está falando de uma economia competitiva, e você falou que a economia competitiva não existe, tá? Será que essa regra vale numa situação que a economia competitiva não existe? É interessante. Se esse modelo não existe, por que eu estou tirando uma regra para uma situação hipotética que não existe? Essa é uma boa pergunta, tá? Mas o que nos serve, isso é importante vocês entenderem, e vocês vão, durante o curso todo de economia, vocês vão se bater aí com essas referências que eu estou falando agora para vocês, tá? Mas serve pelo seguinte fato: o mundo não é um mundo competitivo, a gente sabe. Claro que tem mercados competitivos, mas a economia como um toda, ela não é totalmente competitiva. Existem países, né, que é bem mais competitiva, se aproxima bem mais de uma economia competitiva. Se alguém já foi nos Estados Unidos, vai lá no supermercado, nos Estados Unidos tem tipo de queijo, tem 100 tipos de manteiga diferentes. Então, assim, quando tem muitos produtos e muitos consumidores, o modelo de economia competitiva se aproxima muito do modelo da economia americana, tá? Então, isso é importante. É importante saber que isso serve como referência. Não quer dizer que o mundo é exatamente igual assim, serve como referência. Em algumas economias está mais próximo da economia competitiva e outras economias está mais distante. Mas se serve como referência, também, né, essa regra de contratação também serve como referência. Então, é isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês, porque eu vou contratar o salário real de acordo com a produtividade marginal do fator de produção. Então, essa é a minha, vamos dizer assim, é a minha linha de base, tá? É um ponto de partida que vai me orientar nessas decisões. Isso é fundamental para gente entender, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Ah, um outro ponto importante, e aqui muito importante, pessoal, é essa discussão aqui sobre a divisão da renda nacional, tá? Então, é, eu vou até ler aqui um pouco com vocês, tendo analisado de que maneira uma empresa decide quanto de cada fator vai empregar, podemos agora explicar como os mercados dos fatores de produção distribuem a renda total da economia. Então, a renda total da economia, no caso, essa economia, ela vai ser distribuída ou por capital, tá?
E aqui, conceito de capital é conceito mais amplo de capital, né? De máquina, equipamentos, né? Muitas vezes as empresas são proprietárias do capital da pessoa jurídica, tá certo? Então, a renda ela vai ser distribuída ou entre os trabalhadores ou entre o capital, tá? Aí, no segundo ponto, se todas as empresas da economia são competitivas e visam a maximização de seus lucros, cada um dos fatores de produção é remunerado com base na respectiva contribuição marginal para o processo de produção. O salário real pago ao cada trabalhador deve ser igual à produtividade marginal do trabalho e multiplicado pelo preço do produto, né? E o preço real do aluguel pago a cada proprietário do capital é igual à produtividade marginal do capital. Então, a gente está considerando, tá, que cada fator de produção, em termos reais, né, salário real, que é salário sobre os preços, é igual à produtividade marginal do trabalho. Aluguel sobre o preço da economia, o índice de preço da economia, é igual, tá, à produtividade marginal do capital. E aí, pessoal, vem uma ideia interessante, tá? Vou ler aqui para vocês e continuando aqui. O total de salários reais pagos aos trabalhadores, então vai ser o quê? Vai ser o produto marginal, tá? Deles, vezes o L, que é a quantidade de trabalhadores. Mas se o salário real é igual à produtividade marginal, então quanto é que eu pago de massa salarial? Salário real vezes a quantidade de trabalhadores. Como o salário real é igual à produtividade marginal, eu posso dizer que é a produtividade marginal vezes a quantidade de trabalhadores. E quanto é o total que os proprietários do, do capital se apropriam? É a produtividade marginal do capital vezes o capital, tá? Então, essa produtividade marginal do capital vezes o capital nos dá a quantidade de renda que o proprietário do capital se apropria. Ora, então, o que é o lucro econômico? Tá? Aí ele tem uma definição do lucro econômico. Se eu pego de tudo que é produzido, tiro o que eu pago dos fatores de produção. No caso, se eu tiro o que eu pago para os trabalhadores, que é a produtividade marginal do trabalho, vezes o trabalho, e tiro o que eu pago pela produtividade marginal do capital, vezes o capital, ele seria o conceito de lucro econômico extra. Então, vamos ler. Uma vez que desejamos examinar a distribuição da renda nacional, a renda nacional ela vai ou para os proprietários do capital ou para os proprietários da mão de obra, que são os trabalhadores. Esses dois destinos aqui, considerando, pessoal, que não tem governo, tá certo? Considerando que não tem fatores de produção de outros países, suponha uma economia bem simples, tá? Então, uma vez que desejamos examinar a distribuição da renda nacional, podemos reorganizar os termos dessa equação da seguinte forma, né? O Y, eu vou passar para o lado da equação do lucro econômico, a produtividade marginal do trabalho vezes o trabalho, vezes a produtividade marginal do capital vezes o capital. Então, como é que ficou? Ficou o Y vai ser igual a produtividade marginal do trabalho vezes o trabalho, que é o total da renda dos trabalhadores, a produtividade marginal do capital vezes o capital, que é o total da renda dos proprietários do capital, mais um lucro econômico que ele vai chamar depois, vai explicar isso melhor, o que é esse lucro econômico, é como se fosse um lucro extra da economia, porque o lucro já está dentro
tá certo? Já poderia considerar o lucro tá dentro do capital, porque se a empresa possui capital, né, a pessoa jurídica possui capital, na verdade, a remuneração desse capital está indo para a remuneração da empresa. Tá? Mas ele está colocando esse lucro econômico, está chamando isso de lucro econômico. Então, ele diz o seguinte: a renda total é dividida entre a remuneração da mão de obra, a remuneração do capital e o lucro econômico, tá? E isso considerando aqui essa economia bem simples. Então vamos lá para frente. E agora é que ele diz: qual é o tamanho do lucro econômico, tá? A resposta é surpreendente. A gente vai ver por quê. Porque se a função de produção tem a propriedade de retornos constantes de escala, o que frequentemente se imagina que ser o caso, o lucro econômico deve ser igual a zero. Ou seja, já já eu explico para vocês, eu sei que vocês estão perguntando o que é retorno constante de escala. Retorno constante de escala é o seguinte: se eu aumentar os fatores de produção em 20%, por exemplo, se eu aumentar a quantidade de capital em 20%, se eu aumentar a quantidade de mão de obra em 20%, os dois ao mesmo tempo, o lucro, a produção, aliás, a produção cresce 20%. Então, a produção, quando uma função de produção tem retornos constantes de escala, significa que o produto cresce na mesma taxa de variação que cresce a mão de obra e que cresce o capital, tá? É o que ele está dizendo aí. Existe um teorema, vocês vão ver isso mais na frente, chamado Teorema de Euler, que mostra que quando uma função é homogênea de grau 1, ou seja, tem retornos constantes de escala, eu digo que os fatores de produção eles esgotam o produto, tá? Então, isso o que eu estou dizendo é o seguinte: nesse exemplo aqui, ele está dizendo que a, a função de produção FKL vai ser igual à produtividade marginal do capital vezes o capital, mais a produtividade do trabalho vezes o trabalho. Mas aí, cadê o lucro econômico? Aqui precisava colocar o lucro econômico, tá? Mas o lucro econômico, ele é zero. Por que ele é zero? Porque essa função ela tem esses retornos constantes de escala. Ou seja, é, todo a renda gerada ela vai ser distribuída integralmente, porque eu estou no modelo competitivo para o capital e para o trabalho. Então, o que é que ele diz? Se cada um dos fatores de produção é remunerado o equivalente ao seu produto marginal, tá? Então, se eu produzir 10 unidades do produto vindo de uma unidade a mais da mão de obra, então essa mão de obra ela é responsável por esses 10 a mais. Mas se eu botei mais uma unidade de capital, ele produziu 10 a mais. Então, no caso, foi 20. Então, 20 de que é 10 veio da mão de obra e 10 veio do capital. Então, esse a mais, tá? Ele foi completamente produzido igual à remuneração dos fatores de produção que foram utilizados. E, em outras palavras, que ele está dizendo, os retornos constantes de escala, a maximização do lucro e a concorrência perfeita juntos implica que o lucro econômico deve ser igual a zero. Ou seja, está me dizendo o seguinte: se eu estou numa economia competitiva, tá? Em que os preços são dados, tem muitos produtores, muitos consumidores, etc, 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 significa que quando eu pago de renda para essa economia gerada pelo produto, essa renda é exatamente igual, tá, à remuneração que eu pago aos fatores de produção utilizados. Se eu tivesse numa economia monopolista, por exemplo, esse lucro econômico não seria zero, ou seja, eu pago os fatores de produção e ainda tenho um lucro extra, tá?
Mas aí você pode perguntar assim, então quer dizer que essa economia vive sem lucro? É aí que está. Numa economia competitiva, é como se o lucro econômico zero ele tivesse, ele fosse, ele não existisse. E o que eu tenho é o lucro contábil. Por quê? Porque na realidade esse estoque de capital que está aqui, ele é de propriedade da empresa. Então parte dessa remuneração desse capital é da própria empresa. Então, isso é como se fosse o lucro dela, tá certo? Então, se o lucro econômico é zero, é aí que eu estou falando, como explicar a existência de lucro na economia? A resposta que é o termo lucro, no modo habitualmente utilizado, difere do que a gente chama de lucro econômico. Aí a gente vai dar aqui um exemplo. Né? Até agora, pressupomos que existem três tipos de agentes: os trabalhadores, os proprietários do capital e os proprietários da empresa, tá? Que é o fator, né, do empresário, né, o dono da empresa. A renda total é dividida entre salários, retornos do capital e lucro da empresa. No mundo real, eu estou lendo aqui, pessoal, do livro, certo? No mundo real, no entanto, a maioria das empresas tem a propriedade do capital que ele utiliza em vez de alugá-lo. Então, eu sou dono do capital, a empresa é dono do capital. Então, o proprietário da empresa, ele é dono do capital. Então, é como se ele estivesse pagando juros para alugar o capital para ele próprio. Então, esse seria o conceito numa economia competitiva. Lembre-se bem que eu estou falando no mundo competitivo, no mundo ideal. Então, o lucro, na verdade, seria representado por esse fator. Tá? Então, continuando aqui a leitura, uma vez que os proprietários das empresas e os proprietários do capital são as mesmas pessoas, tá? Lembrando, o lucro econômico e o retorno do capital são, de um modo geral, agregados um ao outro. Então, é muito importante essa sutileza, tá certo, pessoal? Você vai dizer o seguinte: se a renda gerada na economia ela se esgota nos fatores de produção, capital e trabalho, onde é que está o lucro da economia? O lucro da economia, na economia competitiva, está dentro da remuneração do capital, porque parte do capital, na vida real, pertence ao próprio dono da empresa. Então, é como se ele estivesse alugando um capital para ele próprio. Tá? Então, ele está sendo remunerado. Se chamarmos essa definição alternativa de lucro contábil, poderemos afirmar que o lucro contábil é igual ao lucro econômico, tá? Mais a produtividade marginal do capital vezes o capital. Se o lucro econômico é zero, tá? O lucro contábil é igual ao retorno do capital. Por que é o retorno do capital? Porque produtividade marginal do capital vezes a quantidade de capital, isso me dá o que o capital foi remunerado para produzir esse produto. Certo, pessoal? Tomando como base nossos pressupostos, retorno constante de escala, tá? Maximização do lucro e competitividade, o lucro econômico é igual a zero. Tá? Então, numa economia de concorrência perfeita, em que os fatores de produção recebem exatamente igual o retorno que ele adiciona à empresa, significa que o lucro econômico é zero. Ou seja, nós estamos diante da hipótese de retornos constantes de escalas. Existe um teorema chamado Teorema de Euler, que vocês vão ver mais na frente, tem uma demonstração, não precisa eu aqui, na nossa disciplina, já falar disso, falar dessa demonstração, mas intuitivamente dá para entender, porque se os preços são competitivos, né? Se eu estou numa situação de muitos produtores e muitos compradores, então o retorno de cada fator de produção, seja capital e seja trabalho, é igual à renda que eles absorvem dessa produção, que é exatamente igual
a renda gerada na economia, tá certo? Cada um dos fatores de produção é remunerado com base em seu respectivo produto marginal. Esses pagamentos dos fatores exarem o total do produto, ou seja, o total do produto. Sempre falo para vocês que uma coisa eu posso olhar o produto pelo lado do produto em si, da parte física, mas eu posso olhar também o produto pelo lado da renda gerada, tá? Então, se eu só tenho dois fatores de produção, capital e trabalho, então como é que renda é igual a produto? É outra forma de explicar a vocês que renda é igual a produto, tá? É que o fator de produção nesse exemplo, eles exaurem, ou seja, eles complementam totalmente a renda que é gerada. Ou vou gerar renda para os donos de capital, ou vou gerar renda para os donos da mão de obra. Não vai ter uma renda extra mais, tá? Não vai ter, que é esse lucro zero na economia competitiva, tá? Então, já finalizando aqui, pessoal, essa primeira parte, eu não vou entrar já na outra parte, porque já é mais. Aqui já tem muita coisa, tá certo? Eu sugiro que vocês leiam o livro, estou no capítulo 3, comece a ler, reler, para vocês entenderem isso aí, tá? Meu vídeo aqui, nossa aula aqui vai ajudar você a entender, mas é fundamental que você dê uma lida no livro, tá? O assunto não é assim tão simples, tá? E isso precisa, evidentemente, dessa leitura de vocês. A produção total é dividida entre a remuneração para o capital e a remuneração para a mão de obra, dependendo de suas respectivas produtividades marginais, tá certo? Isso, o próximo slide, eu vou falar da função de produção Kolbe-Douglas, que é uma representação matemática disso aqui que eu estou falando, tá? Dois matemáticos, né, um economista e um matemático, eles desenvolveram uma coisa que eles chamaram de função de produção Cobb-Douglas. Vocês vão passar o resto da vida de vocês vendo, estudando essa função de produção Cobb-Douglas, mas ela é extraordinária para representar a realidade. E na próxima aula, na segunda-feira, eu vou partir aqui da função de produção com Douglas, porque eu vou mostrar a realidade, que uma coisa interessante, que pelo menos para a economia americana isso é muito forte, é muito visível, mas a participação da renda do capital ou a participação da renda do trabalho não muda muito, não muda com o tempo em relação a ao que é gerado de renda. Então, suponha o seguinte, que a renda do trabalho participa com 60% da renda total da economia, aí a renda do capital 40%. Então, os dois juntos dá 100%, que é a renda total. O que eu estou dizendo é que, ao longo do tempo, essa participação, tanto da renda do trabalho como da renda do capital, ela não se altera muito, tá? Ela não se altera. Ó, se ela não se altera muito, eu posso ter uma função matemática, uma equação matemática que represente essa situação na prática. E aí é o que vem a função de produção Cobb-Douglas, tá? E é muito interessante, e como eu repito, muito, né, da pesquisa em economia, né, ela usa esse tipo de função, chamada função de produção Cobb-Douglas. Bom, eu vou parar por aqui, pessoal, vou parar aqui de projetar, tá? Eu acho que a gente deu aqui uma avançada boa no capítulo 3. Vocês avancem, continuem estudando. Na próxima semana, segunda e quarta, nós teremos aula presencial e eu vou finalizar o capítulo 3 para depois já iniciar o capítulo 4, tá certo? Eu sugiro que vocês não esperem a lista de exercício, eu vou usar muito agora os exercícios do final do capítulo 3. Comecem lá a olhar o que tem lá, tentem resolver e também a gente tira as dúvidas na próxima aula. Então, pessoal, até a próxima aula.